Bom, então falamos aqui um pouquinho sobre panorama histórico, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre a composição, as estruturas de composição do orçamento. E aí eu escolhi um tema que é para a gente falar sobre as ações orçamentárias, né? Principais ações orçamentárias da UFOPA e suas aplicações, tá? Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais no detalhe sobre as ações orçamentárias que a UFOPA executa. Bom, nós temos a ação 20RK, que é de funcionamento das IFES, né, Instituições Federais de Ensino Superior. E o que eu posso executar nessa ação? Às vezes, eu recebo muitas perguntas assim, eu posso executar tal despesa em tal ação? Eu posso executar tal despesa com aquele recurso que eu tenho naquela estrutura lá? Aí a gente vai ver, não é uma ação, aquele recurso é referente a uma ação que não pode ser executada. Então, a gente trouxe esse tema que é para a gente conhecer um pouquinho mais sobre a aplicação de cada ação orçamentária, tá? Bom, a 20RK, ela é uma ação que eu chamo de coringa, né? Ela é uma ação bem global, que ela pode ser executada em termos de gestão administrativa em geral, serviços, manutenções, aquisições ou reposição de materiais, equipamentos e material permanente. Ou seja, custeio ou capital, né? Capacitação de servidores, posso usar como capacitação. Mas eu tenho uma ação específica de capacitação, não tem problema, ela também pode ser executada com capacitação. Promoção de subsídios para estudos, análises, diagnósticos, pesquisas e publicações científicas. Ou seja, praticamente tudo, né, a gente consegue utilizar com a ação 20RK. É claro que existem outras ações que são específicas de algumas áreas, que quando há o planejamento da ação, de uma demanda na instituição, a gente precisa priorizar aquela ação que é específica para aquela demanda, né? 20RK, por exemplo, a gente prioriza a matriz orçamentária, que é o recurso que vai ser descentralizado direto para as unidades. Ou seja, por que a gente descentraliza da 20RK? Para que a unidade possa ter mais discricionariedade, possa ter mais liberdade na execução do seu orçamento com base no planejamento que ela elaborou. Né? Não faz sentido eu liberar um orçamento, por exemplo, do PNAES para a unidade, porque ela vai ficar limitada, ela não vai conseguir executar na maioria das despesas que ela tem, né, que executa normalmente na unidade. Então, essa é a 20RK. 20GK. 20GK é a nossa ação de fomento, né, as ações de graduação, pós-graduação, ensino, pesquisa e extensão. Então, essa é a ação 20GK. O que pode ser aplicado nessa ação? Né? Pesquisas, tutorias, extensão, inovação, empreendedorismo na graduação e na pós-graduação, atividades culturais, formação, ações de integração, ensino, serviço, comunidade, né? Ou seja, ações de extensão, permanência de estudantes, pesquisadores em missão no exterior, também pode, e dentre outras, tá? Eu coloquei aqui algumas principais aplicações, tá? Ou seja, a 20GK, ela é uma ação que ela está diretamente relacionada às despesas executadas diretamente com os alunos, né? Com as atividades fins, né? Então, todos, por exemplo, editais, né? Ações de extensão, ações de inovação, podem ser executadas via ação 20GK. Tá? 8282 é a nossa ação de reestruturação e modernização das IFES. O que é essa ação? Né? O que ela pode ser aplicada? Reestruturação da estrutura física, né? Aquisição de veículos, máquinas, equipamentos mobiliários. Você vê que a 20RK também aceita, né, equipamentos, a 8282 também. Caso tenha alguma demanda e precise ser comprada de equipamento, se a gente tiver recurso
na 8282, a gente vai priorizar a 8282. A RK, ela já fica para um aspecto mais abrangente, tá? Mas a 8282, ela é específica para essa questão de equipamentos mobiliários, locação de imóveis, modernização tecnológica, visando a implementação da pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação. Então, toda a parte de reestruturação física e tecnológica, ela pode ser utilizada pode ser aplicada, né, na execução dessa despesa. Temos também a ação 4572, que é a ação de capacitação de servidores. Tá? Ela é uma ação bem, como diz, né, bem específica, ela já direciona para a execução, né? É só capacitação de servidores, não é capacitação de alunos, não é capacitação, sei lá, da comunidade, é de servidores. Tá? Realização, o que ela pode ser aplicada, né? Na realização de ações voltadas à capacitação e desenvolvimento de servidores, né? Como pagamento de gratificação, né? Por encargo de curso e concurso, GEC. Por exemplo, a Escola de Gestores é um exemplo de ações que são executadas via pagamento de GEC, né? Pode ser executado custeio para a realização de eventos de capacitação, diárias, passagens para servidores irem fazer uma capacitação interna ou externa, né, entre os campi, que eu digo, ou para fora da UFOPA. Taxa de inscrição em cursos, seminários, congressos, outras despesas relacionadas à capacitação de pessoal. Então, tudo que está relacionado à capacitação de servidores precisa ser executado via capacitação, via ação 4572. Bom, a 4002 é a ação de assistência ao estudante superior, do ensino superior, mais conhecida como PNAS, né, do programa. Ela é uma ação que ela tem medidas de redução, ela está direcionada, né, a medidas de redução das desigualdades sociais e étnico-raciais, para acessibilidade, né, para melhorar o desempenho acadêmico e promover o acesso à permanência no ensino superior, prioritariamente para estudantes de baixa renda, né, ou da rede pública, incluindo estrangeiros, né, através da assistência como alimentação, atendimento médico odontológico, alojamento e transporte. E eu não coloquei aqui, mas essa ação ela teve uma modificação recente, que ela também pode ser executada agora para alunos da pós-graduação que têm essas perspectivas, igualmente é aplicado para o aluno da graduação. Temos também a ação 00PW, que é uma ação também específica para pagamento de contribuições regulares a entidades ou organismos nacionais, por exemplo, pagamento da ABEC, Andifes, FAUBAL, não lembro agora todas de cabeça, mas são pagamentos que precisam ser executados especificamente com essa ação, né? Que ela se destina a agrupar todos os pagamentos de contribuições a entidades nacionais sem exigência de programação específica, ou seja, iguais ou inferiores a 2 milhões de reais. Então, ela tem um leque bem abrangente, né? Em relação ao pagamento dessas contribuições. Não é a realidade da UFOPA ainda, né? Nossas contribuições são valores menores. Hoje a gente tem um orçamento em torno de 50 mil para o pagamento dessas contribuições, mas isso pode ser bom ou ruim, dependendo do retorno que cada entidade dessa possa trazer para a instituição. Tá? Outra coisa relacionada a essa ação é que essa ação ela já vem com o orçamento carimbado. Então, quando a unidade recebe esse recurso, ela precisa executar. Caso não consiga executar, ela precisa informar a Adplan que ela não vai conseguir executar esse orçamento, para que a gente possa fazer uma alteração orçamentária, tratar, né, dos fluxos pertinentes para que a gente não perca esse orçamento. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Agora eu trouxe aqui alguns exemplos, né?
Licença de software, agora eu queria ouvi-los, tá? Apesar de não estar vendo vocês, mas eu queria ouvi-los. Licença de software, ela se enquadra em qual ação? Alguém pode responder para mim? Eu queria que falasse no áudio, porque senão eu não Pode vou conseguir ser, ficar. Renata, pode ser a 20 RK? Licença de software, vamos ver, professor. Alguém mais? Tá, ninguém mais se atreve, né? A responder só o professor Maju. Renata, como Sim. fala, Maria Lina aqui de Oriximiná, como fala de modernização 82, modernização tecnológica, talvez entre nessa. Bom, como eu estou iniciando ainda, né, talvez acredito que entre nessa. Certo, professora, certo. E o pagamento de anuidades, qual ação se enquadra? Deixa eu só responder essa primeira, tá? Então, o professor Valdomiro acertou e a professora Marilina, né, acertou também. Ela pode ser utilizada nas duas ações, tá? Pagamento de anuidades. Em qual ação se enquadra essa despesa? A Camila respondeu no chat, Renato. Qual? 00PW. 00PW. Camila, a Camila é de que unidade? Eu acho que é ICS. ICS. Perfeito. Camila, você está correta. Pagamento de todas as unidades devem ser prioritários. Na verdade, devem ser executadas somente na ação 00PW. Inclusive, a gente teve um caso, uns anos atrás, em que uma unidade executou uma despesa de contribuição da uma entidade que ela é afiliada com recurso da 20RK, que é da matriz orçamentária, e o MEC solicitou que a gente fizesse a reclassificação dessa despesa, porque não poderia ser pago na ação 20RK. Então, a anuidade sempre precisa ser executada na ação 00PW, tá? E o GILFOPA? Em qual ação o GILFOPA se enquadra? Agora eu quero ver vocês. Gente, estou fazendo essas perguntas para ficar a manhã inteira aqui falando sozinha, tá bom? Pode ser a 4002. Certo, PINAS, né, professor? Sim. Certo. Quem mais pode dar algum palpite? Renata. A Kelly falou 20GK, Renata. Ia falar 20GK também. Certo. Perfeito. Vamos ver. Então, qual o GILFOPA se enquadra, né? Depende. Depende do quê? Pode ser PINAS, pode ser GK, pode ser RK, pode ser 8282. Por que eu estou dizendo isso? Porque vai depender do tipo de ação que a gente vai estar fazendo, tá? Por exemplo, se é auxílio financeiro para os estudantes, a gente pode pagar pelo PINAS, a gente pode pagar pela 20GK, né? Se é, por exemplo, diária para servidor acompanhar os estudantes lá dos campos virem para cá, aí pode ser via RK, pode ser via GK. Se é para eu comprar um equipamento, né, que vai precisar no GILFOPA, pode ser via 8282. Então, tudo na análise, na gestão orçamentária, a gente precisa primeiro identificar a despesa, né, e verificar em qual ação aquela despesa vai se enquadrar melhor de acordo com os conceitos de cada ação. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é que não é uma resposta pronta, entendeu? Cada ação, cada unidade, nas suas ações precisam ser feitas essas análises para saber em qual ação vai ser melhor executada, tá bom? Obrigada pela participação de vocês, viu? Bom, então agora eu vou trazer um pouquinho, né, dos nossos números em termos de execução por ação orçamentária,
tá? Eu trouxe de 2021 para cá, para não ficar um histórico muito grande aqui. A gente, em 2021, executou 38 milhões nas ações, nessas ações específicas que a gente está estudando hoje. E ano passado a gente chegou a executar 50 milhões, ou seja, nossa execução está aumentando, né, nessas ações que estão diretamente relacionadas ao nosso orçamento discricionário, que é aquele orçamento que a gente tem gestão para estar executando na instituição. Ou seja, não é orçamento de pessoal, nada disso, é diretamente que a gente tem gestão sobre ele. E aqui mostrando mais especificamente, tá, por ação, em 2021, por exemplo, a gente executou em torno de 7 milhões finais, né, e 28 milhões RK e 1 milhão 8282, né, os demais, falando os que mais tem. Em 2024, a gente executou 10 milhões e 600 de finais, né, foi um crescimento, isso levando em consideração os valores liquidados e RAPs liquidados, tá? E na 20RK, parece que a gente deu uma reduzida entre 2023 e 2024 na RK, mas foi por conta de uma alteração na nossa LOA. A gente recebeu mais recurso da 8282, né? Então a gente teve que migrar algumas despesas relacionadas, claro, à parte tecnológica, infraestrutura, toda essa parte de infraestrutura que a gente antes ficava concentrado na RK, a gente executou via 8282, então o nosso orçamento, por exemplo, da RK mais 8282, ele já gera em torno de 37 milhões, né? Bem mais do que a gente executou em 2023. Tá? Então, como a gente vem falando, né, nossa execução vem aumentando, né? A gente já está executando, né, e isso é muito bom, muito boa a nossa execução, já melhorou muito nos últimos anos. O que a gente precisa fazer agora, e a gente está aqui para isso, né, para apresentar para vocês, para conversar com vocês a respeito nessa semana orçamentária, é sobre a qualidade da execução da nossa despesa, né? A gente precisa, né, verificar a correta aplicação das nossas despesas, a fim de qualificar a nossa execução. Para quê? Para nos respaldar, né, em termos legais, e também para aperfeiçoar a nossa gestão de recursos na instituição, tá? Ou seja, a gente sai daquele nível de que, eu não estou conseguindo executar, agora eu já estou conseguindo executar, só que como eu estou conseguindo executar? Será que está sendo direcionado às estratégias da instituição? Né? É essa a questão. Bom, falando um pouquinho aqui de estrutura do PGO, né? O nosso PGO, hoje, ele está estruturado em classificação do PGO, categorias e subcategorias do PGO, tá? Para melhor gerenciarmos os recursos dentro das ações orçamentárias, grupos de despesas, planos internos e natureza de despesa. Por que isso, Renato? Porque tanta nomenclatura, tanta categoria. É porque, assim, as nossas demandas, eu vou mostrar um pouquinho só para vocês em seguida sobre o que são as nossas demandas. O nosso PGO, ele é muito grande, ele é muito extenso. Então, para que a gente consiga, né, acompanhar, fazer o planejamento, fazer a gestão eficiente de todos os nossos recursos, a gente precisa categorizar, precisa estruturar de uma forma organizada, para que a gente consiga, digamos assim, se encontrar no meio de tanto orçamento, tá? Então, para o PGO 2025, a gente tem as seguintes classificações. Essas são as classificações que estão no PGO 2025. São passíveis de alteração, tá? Porque o PGO ele não é estático, né? Ele é dinâmico. E dependendo da necessidade, a gente pode incluir ou excluir alguma classificação dessa, tá? A última que foi incluída foi a de ações de desenvolvimento institucional, que é uma classificação nova, que veio subsidiar todas as ações do plano de gestão e das estratégias do planejamento institucional, né? Aí temos a questão do apoio estudantil,
temos capacitação, capital, contratos. Até uns anos atrás, a gente não tinha essa classificação de contratos e apoio estudantil, não tínhamos uma UGR específica para contratos e apoio estudantil, e ficava muito difícil a gente ter um histórico dessas ações, né? Conseguir visualizar essas despesas, conseguir verificar, fazer uma análise mais fina sobre cada execução dessas ações. Então, a gente fez essa classificação, tá? Quanto às categorias do PGO, hoje nós temos 65 categorias do PGO. Eu trouxe só alguns exemplos de categorias do PGO, tá? Para vocês começarem a ter uma noção da grandeza que é o nosso orçamento hoje. Então, existem muitas categorias. É por isso que, às vezes, por exemplo, alguém me manda uma mensagem dizendo assim: Renata, quanto foi aprovado para o meu contrato tal, ou então para aquele evento tal? Tu pode me dizer? Aí eu preciso ir lá nos nossos relatórios. Pois não. Alguém falou? Preciso ir lá nos nossos relatórios, olhar, verificar em qual categoria aquela ação foi aprovada, foi planejada, para que eu possa responder a pessoa. Porque são muitas categorias, muitas despesas, tipos de despesas e demandas, né? Aqui são as categorias. Dentro de cada categoria dessa, existem as subcategorias, tá? Que são, por exemplo, o auxílio PSR, ele é uma das categorias do PGO. Só que dentro do auxílio PSR existem alguns editais. O edital de 2023, o edital de 2024, o edital não sei o que lá. Então, são muitas, né? Eu fui verificar quantas subcategorias nós temos hoje no PGO cadastradas. Nós temos 281 tipos de subcategorias. Tá? Então, essas aqui foram algumas só que eu trouxe para vocês, de subcategorias. Tá? Então, é por isso que é importante, por exemplo, quando a gente pede para vocês elaborarem aquela planilha, por exemplo, de descentralização orçamentária, que a gente pede para vocês alocarem lá qual a categoria, qual a subcategoria, aquela despesa que você tá planejando se enquadra melhor. É por isso, porque ele já vai estruturando o nosso PGO de uma forma que a gente possa gerir ele com mais facilidade. Tá? Bom. Renata? Pois não, podem falar. Desculpa, quem? É Francisco? Desculpa, pode ir, Lademir, por favor. Pode falar. Bom dia, colegas. Eu quero inicialmente agradecer a Propam pela iniciativa de fazer o curso e principalmente agora por essa fala da Renata, que é algo que me preocupa muito, que é a avaliação. Eu fiz essa fala lá no Consum, mas aqui a gente tem outro público e eu gostaria de fazer essa fala aqui também. É a minha preocupação mesmo de como a gente tem avaliado, enquanto instituição, com a forma como temos aplicado o recurso. E você falou que a PGO não é algo estático, né? Lógico, é um plano. E eu acho importante a gente, por exemplo, aqui nessa oficina, em algum momento, fazer uma exposição de como o recurso foi pensado para as capacitações e para eventos. Né? Eu dei uma olhada aqui na PGO e eu acho que todo mundo devia fazer essa olhada muito detida, estudar mesmo a PGO, porque mais do que direcionar as rubricas, a gente tem que ver como é que estão as prestações de contas, né? Para saber, e os relatórios também de utilização dos recursos, para saber se a gente está aplicando corretamente. Aí vou dar um exemplo só de duas ações que me chamaram muita atenção, que é a de eventos e de capacitação. Né? As duas juntas, elas somam quase R$1 milhão. E eu falei no Consum que me preocupo com isso, porque eu tenho participado de muitos cursos de capacitação, desde que eu assumi a direção do ICED, e os cursos são esvaziados. Né? Então, digamos assim, a gente está aplicando um recurso alto para o resultado que eu não sei
se é efetivo, né? Porque eu acho que para além de aplicar o recurso, a gente tem que pensar formas de possibilitar, viabilizar a participação dos servidores, né? Porque se eu invisto R$400 mil em capacitação e no final eu vou avaliar que, sei lá, eu formei, capacitei uma quantidade de servidores que não corresponde ao valor, eu penso que a gente tem que reavaliar enquanto instituição, né? Ou a gente cria um mecanismo, uma estratégia de possibilitar, viabilizar a participação, ou a gente repensa a quantidade de recursos que a gente está aplicando. E a mesma situação em evento, né? R$536 mil destinado a eventos. Aí a gente tem a tabela na PGO de cada evento que deve ocorrer, né? E a quantidade de recursos para cada evento. É outra coisa também que a gente tem que avaliar, porque também a gente consegue atingir, a depender do evento, um público pequeno. Então, estou dando exemplo só de 2 situações que eu tenho analisado e me preocupado com... E aí eu queria que a Renata me falasse se é possível a gente, sei lá, fazer uma exposição, né, para o pessoal entender, ou eu deixo aqui para que os colegas que estão presentes no curso deem uma olhada lá nessas 2 rubricas, e também que você falasse um pouquinho, Renata, como é que tem sido feitos os relatórios, né, depois que a gente executa o recurso, por exemplo, os recursos destinados para capacitação e para eventos, se depois são feitos relatórios de prestação de contas, onde a gente pode encontrar, como é que o recurso foi utilizado, só para a gente ir nessa perspectiva de que você falou que a gente precisa qualificar a aplicação de recurso. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Lademe. Eu vou aproveitar a sua fala, né, para falar um pouquinho sobre isso, tá? Eu ia falar um pouquinho mais lá na frente, vou falar de novo, tá? Mas, assim, lhe respondendo, por isso que eu estou falando, estou chamando a atenção agora sobre a qualidade, né? Sobre a qualificação do nosso orçamento. O que acontece, tá? Nós, como PROPLAN, como DIPLAN, até direcionamos as ações, né, orçamentárias, verificamos essa questão do acompanhamento, da execução, mas a qualidade, como esse orçamento está sendo executado, nós aqui não conseguimos diretamente, tá? A gente faz uma análise indireta. Por que eu falo isso? Porque quem está mais, digamos assim, capacitado para fazer essa análise qualitativa é o gestor das unidades, são gestores, tanto de acadêmicas quanto de administrativas. Por que eu falo isso? Porque, assim, a gente, por exemplo, unidade acadêmica, a UFOPA, ela descentraliza o orçamento, que é 10% hoje, né, em torno de 10% da matriz orçamentária, para as unidades acadêmicas. E as unidades acadêmicas enviam um planejamento e esse planejamento ele altera inúmeras vezes durante o ano, né? E a gente não consegue fazer uma avaliação sobre a real execução. O que a gente consegue ver via DIPLAN é que executou tanto em diárias, tanto em passagens, tanto em pessoa jurídica, tanto em material de consumo. Mas a qualidade dessa execução, se essas diárias forem executadas numa atividade estratégica, se esse material de consumo não está tendo desperdício, essa parte, só quem consegue fazer é o próprio gestor da unidade. E é por isso que eu chamo a atenção e aproveito a sua fala, porque a gente precisa se unir em termos de gestores para melhorar a qualidade das nossas execuções de despesas. Tá? Eventos, a mesma coisa. Eu vou falar aqui hoje especificamente sobre eventos, mas eventos realmente é uma rubrica muito difícil da gente acompanhar. Justamente porque fica numa rubrica lá e às vezes as unidades não fazem, o próprio gestor ele não faz o acompanhamento daquela rubrica específica. Mas eventos eu vou entrar em detalhes mais na frente, tá? Mas obrigada, professora, por essa sua fala. Eu acho que ratifica a nossa ideia aqui de que cada gestor precisa gerir o seu orçamento, acompanhar o seu orçamento. Não é uma responsabilidade só da DIPLAN, tá? A gente precisa ter em conjunto. Eu lembro, tá? Eu vou até fazer uma fala aqui, que eu lembro que uma vez a gente estava em reunião com o antigo reitor, professor Hugo, e mais um gestor de uma unidade.
E naquela época, o gestor falou assim para ele, tá? Isso ficou marcado para mim e como aprendizado. O gestor falou assim para ele, eu não entendo nada de orçamento. Você precisa entender, você não é da área, mas você precisa entender como gestor, entendeu? Todo gestor precisa entender de orçamento e precisa acompanhar seu orçamento. E isso é fato, porque quando a unidade do gestor não acompanha o seu orçamento em termos de qualidade de aplicação do recurso, a gente não consegue ter esse retorno, entendeu? Então, muito obrigada pela sua fala, professora Adema. É muito importante mesmo que os gestores estejam preocupados com essa qualificação. Renata, eu agradeço aí pela tua resposta, mas assim, os eventos que eu estou falando é em relação aos que estão planejados e que não estão vinculados às unidades acadêmicas. Sim, esse mais eventos... eu vou falar mais lá na frente. Vou falar sobre ele. É sobre esses que vão ser realizados, por exemplo, o Fórum de Ações Afirmativas, que é super importante, né? Sim. Aí tem destinado aqui um valor de R$30 mil. E aí, eu tenho participado do fórum, é só um exemplo, eu participei de vários desses que estão aqui postos, detalhados na PJ, eu participei de vários. A minha preocupação é assim, o evento é importantíssimo, não tenho dúvida. A questão é que não tem um público significativo. Se não tem um público significativo e a gente, por exemplo, está gastando R$30 mil no evento, é só um exemplo, tá, Renata e colegas? Aí a gente tem que avaliar, né, se a gente vai continuar gastando esse recurso, como é que a gente faz isso para atingir um público maior, já que é um evento tão importante, e são vários eventos aqui. E outra questão é que tem eventos também que são organizados pelas pró-reitorias, e as pessoas não estão conseguindo acompanhar, que são muitas atividades. E aí dá um público pequeno para um valor alto. Então, o que eu estou dizendo é que esse recurso deveria ter uma forma da gente ter um relatório sobre, quando finalizar o evento, tem que ter um relatório para a gente saber quantas pessoas participaram e avaliar o evento em si, para saber se a gente continua aplicando o recurso ali, ou quais as estratégias para a gente conseguir que tenha um público significativo para continuar valendo a pena o investimento de recurso. Então, o que eu estou te falando, eu participei do Fórum de Ações Afirmativas e de vários outros eventos organizados pelas pró-reitorias, dificilmente eu falto em um. E eu tenho essa mesma sensação, tanto nas capacitações, essa aqui que a gente está fazendo hoje, tem bastante gente aqui online, mas eu participo de capacitações que tem 10 pessoas, né, 9 pessoas, e está indo recurso para elas. Então, o que a gente pode fazer enquanto instituição para melhorar a qualificação, como você falou, viu? Porque nas unidades acadêmicas a gente tem como prestar conta de tudo que a gente faz. Aí a questão mesmo é nas unidades administrativas, como é que está sendo a organização e a realização dos eventos. Tá bom, Renata? Obrigada. Sim, professora, obrigada. Mas eu falo disso mesmo, professora, que assim, até em unidades acadêmicas e inclusive em eventos, né, e capacitações, quem é responsável por fazer esse relatório é o próprio gestor do evento. É isso que eu vou também falar mais lá na frente. Eventos é muito difícil de a gente acompanhar, e então é o próprio gestor que precisa fazer esse acompanhamento qualitativo. Por exemplo, em termos de Proplan, não tem como a gente saber esse nível de detalhe aí que a senhora falou de eventos, né? Por exemplo, quantidade de participantes, qual o retorno que isso teve, quais as ações que foram feitas, entendeu? O que a gente faz aqui é uma análise de execução por evento, mas essa qualidade é o que a gente chama a atenção aqui para o gestor de unidade administrativa, no caso de eventos, começar a fazer esse relatório mais qualitativo. É isso mesmo, professora. Obrigada. Bom, voltando aqui... Desculpa te interromper. Sim. Eu estava na vez também, posso fazer umas colocações? Pode, claro. Não tinha visto, desculpa, Francisco. Bom dia. Parabéns, Renata, pelo evento, parabéns, Cauã. Pegando um pouquinho esse raciocínio que a Lademe colocou, e eu concordo com ela, eu também vou falar sobre outro ponto, mas é interessante isso que ela levantou, porque seria
seria como vocês fossem estudar tipo um índice de participação, né? Eu tive a oportunidade de participar de alguns cursos da Escola de Gestor, que foi um item que você citou aí, e é uma capacitação que demandou recursos financeiros, e aconteceu exatamente isso que a Lademi falou. Apareceram lá, acho que um quinto de servidores, um quarto de servidores que se inscreveram. Então, são recursos que são direcionados para esses fins e não tem esse controle aprimorado, não tem esse controle da efetividade e da eficiência, como o Cauã colocou no começo da apresentação. Aí eu entendo também a sua parte, mas como que a gente vai controlar isso, né? Então, teria que tentar desenvolver uma dinâmica de diálogo entre os gestores e tentar formar um índice de participação ou um histórico mostrando uma lista de presença do ano passado, nem que seja um controle anual, já que tem essa distribuição anual ou semestral, mas, por exemplo, cobrar, só um exemplo aqui, tá? Chegar para a Progep e falar, Progep, a escola de gestores, você tem como mostrar o índice de participação que teve em 2024, para a gente poder disponibilizar o mesmo valor, para a gente poder mostrar para a comunidade que isso está tendo efetividade, de fato, né? Então, seria somente um exemplo. E também, dentro dessa fala, eu achei interessante que você falou aí com relação ao gestor, né? Que o gestor precisa entender de orçamento. Se você é gestor, você precisa entender de orçamento. Eu aproveito para complementar que, então, também já considerando o mês que nós estamos da saúde mental, que todo gestor precisa entender de orçamento e todo gestor precisa entender de gestão de pessoas. Não funcionamos só de materiais, não funcionamos só de orçamento. Nós funcionamos também com a integração com nossos servidores. Então, eu quero complementar, eu quero deixar registrada essa complementação. Todo gestor precisa entender de orçamento e gestão de pessoas. E a minha pergunta é sobre o slide que você apresentou, sobre as classificações, as categorias e as subcategorias. Como você colocou aí, são inúmeras subcategorias, né? São várias subcategorias. Eu queria saber se tem alguma linha de planejamento para a criação dessas subcategorias, ou elas são criadas de forma dispara, se são criadas aleatoriamente, ou é só há uma solicitação, como você falou, tem um histórico, outro slide que fala sobre o histórico financeiro, o histórico orçamentário da instituição. A criação dessas subcategorias considera esse histórico orçamentário ou são demandas pontuais? Eu chego lá, apresento uma demanda e crio uma subcategoria. Essa subcategoria, ela apresenta um resultado, tem um controle de índice dessa subcategoria, um controle qualitativo do que ela está representando de positivo para a instituição. Existe esse índice de execução ou esse controle mínimo de qualidade da execução dessa subcategoria, considerando esse número elevado delas? Era isso, obrigado. Certo, Francisco. Sim, existe todo um critério para criar as subcategorias, tá? Só que elas só são criadas a partir de uma demanda já aprovada no plano de gestão da instituição. Ou seja, a demanda já está aprovada pelo Conselho Superior e o que nós fazemos aqui é organizar e estruturar todas as demandas de uma forma que a gente consiga identificá-las posteriormente, tá? Mas eu já te antecipo que amanhã a gente vai ter uma oficina específica sobre planejamento orçamentário, que é onde a gente vai tratar mais detalhadamente sobre essa questão do planejamento e das estruturas do PGO, tá? Então, fiquem atentos aí nas demais oficinas, que hoje é mais um panorama geral, tá? Que eu trouxe para vocês. Mas a gente vai falar mais especificamente sobre as demandas. Eu vou passar a palavra para o Emerson e depois a gente encerra um pouquinho as inscrições, porque ainda tem muito conteúdo para passar, tá bom? Pode falar, Emerson. Está me ouvindo, Renata? Sim. Ah, tá. Então, é só um pequeno esclarecimento com relação ao Fórum de Ação Estudantil, que ele foi criado pela Proges, né? E, assim, a gente vem colhendo muito resultado com relação a isso. Inclusive, várias políticas estão sendo criadas com as demandas, né, que vêm do Fórum. Eu fiquei surpreso pela quantidade de pessoas que estão apresentando. Mas, assim, o custo também ele é elevado, porque o Fórum, para a questão da multicamp, ele é direcionado por todos os campos. Então,
O ano passado foi em Alenquer, esse ano vai ser em outro local, então tem despesa com ônibus, com passagem, mas vai nesse fórum representante dos estudantes da UFOPA, representantes indígenas, representantes quilombolas, e também representantes daquela localidade em que foi, né, os alunos. E dali surgem as demandas deles e é acolhida pela PROD. Então, eu acho de grande importância esse evento, né? E, assim, talvez a expressividade dos recursos, eu acho que é até menos, é até muito pela grandiosidade do evento. Né? Então, assim, o resultado está surgindo. A Afroteca veio da demanda da comunidade acadêmica, né? Também a creche, né, veio dessa demanda dos fóruns, né? Várias políticas de ações afirmativas estão sendo criadas pela PROD com base nas demandas do fórum. Então, eu acho que tem resultado, né? Tem muito resultado, e eu acho que até tem que alongar mais esses valores que a gente acha muito pouco. A gente não consegue divulgar porque não tem recurso, né? Muitas coisas que precisa ter no fórum, não tem por causa do recurso. Então, assim, eu achei estranho nessa questão de ter resultado. Não, o resultado tem, a gente recebe isso, a reitoria, tanto a pró-reitoria, ela vem colhendo um bom resultado com relação ao fórum, e assim, eu acho que é um evento de grande importância para o fórum. Agora, outro ponto também, muitas vezes os professores não liberam, né, os alunos para participar do fórum, então tem todas essas questões que pode ser levantada para melhorar esse evento. Era isso. Obrigada. Renato, deixa eu só fazer uma fala rapidinho, só para o Emerson não ficar nem mal entendido aqui, tá? Nem o Emerson, nem o restante dos colegas. Rapidamente. Na minha fala, acho que ficou claro que eu não participei em nenhum dos eventos. Que, inclusive, eu participo, eu acho muito importante fazer isso. E incentivo, o que eu falei é que a gente tem que ver qual estratégia a gente utiliza para atrair pessoas para participarem. Porque tem investimento e tem pouca gente participando. Por exemplo, de ações afirmativas, é um evento importantíssimo que precisa que a instituição esteja envolvida. E aí a gente tem uma participação pequena, se comparada não tem nem o que dizer, é pequena mesmo, né? Não tem a participação que a gente precisa ter. Então, o que eu estou dizendo é nesse sentido, tá, Emerson? Jamais vou desqualificar nenhum dos eventos, porque realmente são todos importantes. O que a gente tem que ter como instituição é um calendário de eventos bastante antecipado e a mobilização das pessoas para participarem, para justificar até a ampliação do recurso. É isso mesmo que você falou, né? Se a gente tiver um alcance bom, a gente tem que investir mais ainda, porque as ações afirmativas é algo que eu prezo muito e eu acho que todos os servidores têm que estar envolvidos nelas, tá bom? Emerson e colegas. Obrigada, professora. Perfeito. Bom, falando um pouquinho, né, sobre os indicadores do PDI, que é um outro fator importante para melhorar a nossa eficiência orçamentária, ele está mapeada nos indicadores, né, através dos indicadores, e todos os nossos indicadores orçamentários, falando especificamente sobre os indicadores orçamentários, eles têm uma relação direta com os objetivos estratégicos relacionados à melhoria dessa eficiência e também da capacitação de recursos, tanto via LOA quanto extra-orçamentários, tá? Extra-LOA, a fim de consolidar e expandir a universidade de forma estruturada e organizada. Então, também temos essa vinculação, essa preocupação em termos de estratégia na instituição. O nosso objetivo estratégico relacionado a orçamento e finanças é ampliar a capacitação de recursos dos setores governamentais e não governamentais, ou seja, buscar a captação de recursos, não só depender da nossa LOA, mas de outros recursos, né? E também internamente buscar a nossa eficiência e eficácia, que é justamente trazer esse resultado para a instituição, essa qualidade na execução, né? Na aplicação dos nossos recursos em consonância com o planejamento institucional, tá? Bom, especificamente falando ainda dos nossos indicadores, demonstrando aqui quais são que a gente acompanha, a gente tem o índice de crescimento do aluno equivalente na graduação, né? O índice de crescimento do aluno equivalente na pós, o total de recursos captados extra-orçamentários
e o total de recursos de investimentos captados extra-orçamentários, porque é importante que a gente consiga não só captação em projetos, né, mas assim, investimentos específicos para estar aumentando, estruturando melhor a nossa universidade, que ainda está em fase, né, de crescimento, de consolidação. O outro objetivo estratégico, né, relacionado à eficiência e eficácia é o percentual de recursos executados via LOA, né, que é um dos principais indicadores até para questões do MEC, matriz Andifes, que eu vou mostrar até algo mais lá na frente para vocês a respeito disso. Percentual de orçamento discricionário executado em atividades fins. Por isso também é importante a gente categorizar o nosso planejamento, o nosso PGO, para que a gente consiga identificar, por exemplo, se o nosso orçamento está sendo executado diretamente nas atividades fins ou, como outro indicador mostra, em programas estratégicos. Então, tudo isso, a nossa categorização, ela vai beneficiar, né, positivamente, né, vai beneficiar o alcance de a gente conseguir mensurar esses indicadores.